Oi, rainha! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Esse assunto foi muito pedido por vocês. Como é que é a minha jornada cristã? Nasci na igreja, não nasci na igreja, conheci Jesus no meio do caminho? O que eu já vivi na minha jornada aí com Deus? Vou compartilhar com vocês nesse vídeo, fica aqui para você saber a minha história com Cristo. Olha só, a minha mãe, ela converteu quando ela estava grávida de mim. Então, quando ela estava grávida de 8 meses, ela converteu, foi a uma igreja, converteu. E depois disso, ela já começou a me criar com uma base cristã, né? Ela foi me criando com uma base cristã, foi me ensinando sobre Jesus, a gente ia recorrentemente na igreja, então isso fez muita diferença na minha vida também. Eu cresci na salinha das crianças, famosa escola dominical, que é cristã que vai saber, famosa escola dominical. Cresci nesse lugar e fui me desenvolvendo, né, entendendo sobre Jesus, mas eu, lá atrás, eu via Jesus e entendia ele de uma forma muito religiosa. Eu não tinha Jesus como essa questão de relacionamento, sabe? Era uma questão mais de religião mesmo. Eu acreditava em Deus, orava, fazia minhas petições e tinha medo de errar, porque eu achava que Deus ia ficar com raiva de mim. Essas coisas, sabe? A clássica religiosidade na vida de um cristão. O tempo foi passando, me tornei adolescente. Com 12 anos eu me batizei, foi quando eu realmente fiz essa confissão pública, né? Que eu aceitava Cristo e gostaria de me batizar nas águas. Então, com 12 anos de idade, eu me batizei. Na minha adolescência, rainha, eu vim buscando mais a Deus, essa intensidade maior com Deus, mas da mesma forma, de uma forma religiosa. Vou dar um exemplo para vocês. Pra mim, eu tinha que ficar, tipo assim, pelo menos 50 minutos orando pra ser uma coisa, tipo, uau, sabe? Ela realmente é crente, ela fica 50 minutos orando. E assim, isso não existe, né, rainha? Não existe um tempo específico que você precisa ficar orando, não. Mas às vezes a gente tem isso por conta de uma religiosidade que existe na nossa cabeça mesmo. Então, eu achava que era assim, eu colocava um louvor e tal, e cara, é claro que as coisas aconteciam, é claro que eu vi uma diferença, é claro que o Senhor falava comigo, mas ainda era pautado na religiosidade, em seguir regras, às vezes de seres humanos, com medo. Eu me aproximava de Deus com medo e não com temor. É muito diferente. Quando você tem temor, você tem aquele respeito de fato por Deus, você tem essa obediência a Deus. E o medo, ele dá aquela afastada, o medo te afasta de Deus. Então eu tinha medo de ser reprovada por ele, eu tinha medo dele me corrigir, eu tinha medo disso tudo. Então eu buscava um relacionamento com Deus na minha adolescência, mas era tudo dentro desses fatores. Infelizmente, porque eu não tinha uma proximidade, não tinha vivido de fato uma experiência genuína com Deus, eu me desviei. Então eu tive alguns episódios de me desviar e não estar ali 100% nos caminhos do Senhor. E aí eu conheci várias coisas no mundo que eu não deveria ter conhecido e que eu tenho certeza que não são a vontade de Deus. E não só a vontade de Deus, e Ele diz pra gente não fazer, não é porque Ele é ruim, mas é porque Ele quer nos proteger de nos machucar. Então, um exemplo pra vocês. O meu marido é o meu 7º namorado. Antes do meu marido, eu tive 6 namorados, porque eu gostava de namorar, eu ficava sempre namorando, sabe? Eu terminava um namoro, eu já emendava no outro, e eu não sei explicar pra vocês o porquê que eu fazia isso. Não sei se era uma carência, uma necessidade de aprovação, mas eu sempre fiz isso. Quando eu olho pra trás, eu vejo que, tipo, não era nada necessário viver isso, sabe? E quando o Senhor fala pra gente guardar o nosso coração, quando o Senhor fala pra gente se guardar pra uma pessoa específica, não é porque Ele é ruim e não quer que você se relacione, porque estar com uma pessoa amorosamente é muito bom quando o relacionamento é bom. Mas será que Deus não quer isso? Não, rainha, Ele quer isso da gente, é claro, Ele quer que a gente tenha um casamento extremamente feliz e pautado na palavra, cheio da presença dEle. Porém, Ele quer evitar que a gente viva essas coisas que eu vivia. Por isso que Ele fala pra gente guardar o nosso coração. Quando Ele fala pra gente não ter relação sexual antes do casamento, não é porque Ele não gosta do sexo, até porque Deus criou isso, rainha. Deus criou. Você tem noção? Deus pegou e criou o sexo, ok? Os seres humanos vão se reproduzir, vão ter prazer através disso aqui um com o outro. Só que Deus quer que isso aconteça dentro de um casamento. Porque quando isso acontece antes, pode causar tanta coisa. Às vezes você tá com a pessoa, depois você não tá mais, você machuca o seu emocional, você fere a sua alma, você leva traumas pro resto da vida, às vezes você pode pegar uma doença, uma gravidez que não é o momento. Então tudo isso que Deus fala pra gente não fazer, que eu fiz na minha adolescência, infelizmente, Ele falou pra eu não fazer e fala pra você não fazer também, pra que você não se machuque, rainha.
Porque não é da vontade de Deus que você viva cheia de traumas, de coisas que você viveu fora da vontade do Senhor. Então eu vivi isso na minha adolescência e até aí os meus 20 e poucos anos eu ainda vivi algumas coisas que não era da vontade de Deus. Hoje eu tenho 29, tá? Só pra você saber, fiz 29 há 3 meses atrás. E eu vivi essas coisas na minha adolescência até uns 23, 24 anos. No início dos 24 anos eu vivi coisa que eu não deveria viver, mesmo indo na igreja, tá, rainha? Era muito um oba-oba na minha mente, apesar de que eu vivi experiências com Deus já mais profundas, porque o relacionamento ele é criado, né? E todas as vezes que eu vivi essas coisas fora, gente, eu sempre tinha na minha mente, tipo assim, o Espírito Santo falando comigo, seu lugar não é aqui. Ele sempre falava comigo, quando eu tava numa festa, quando eu tava com alguém que eu não deveria estar, o Espírito Santo sempre falava comigo, seu lugar não é aqui. E eu nunca consegui me sentir parte do mundo, entende? Nunca, gente, nunca consegui me sentir parte do mundo. E assim, é complicado, porque eu via as pessoas se divertindo super, eu não tô falando que era ruim, porque se era ruim, se fosse ruim, ninguém desviasse, né? Se fosse ruim, ninguém desviava. Mas eu não me sentia parte daquilo, eu não conseguia curtir 100%. Eu sabia que os meus pais estavam aqui preocupados comigo em casa, eu sabia que eu deveria estar vivendo no centro da vontade de Deus e eu não estava. Então eu estava com a cabeça ali, me desviei, vivi várias coisas, mas sempre com a mente em Deus. E teve vários episódios desse que eu estava desviada que eu não parava para orar, porque eu ficava assim, cara, eu tô decidindo viver uma vida errada e eu não vou chegar aqui para orar. Vou chegar aqui para conversar, vou conversar o que com ele? Eu sei que eu tô toda errada, eu tinha convicção disso. Claro, minha rainha, que quando você tá vivendo um momento assim, a melhor opção é você conversar com Deus, mesmo nesse momento, porque é isso que vai alimentar o seu espírito, entende? Se o seu espírito não está sendo alimentado pela palavra, pela oração, né, pelo devocional, indo aos cultos para celebrar, cara, não tem como, você não vai ser alimentada, você vai estar se alimentando só com as coisas do mundo. Eu casei aos 25 anos de idade e aí eu já estava vivendo uma vida mais próxima de Deus, sabe? Mas eu não tinha nem perto da revelação que eu tenho hoje do Senhor e da palavra e de experiências com Deus. Então, desde que eu me casei, esses 4 anos fizeram muito bem para mim no sentido de estar mais próxima do Senhor. Porque eu comecei a viver uma vida ali em que eu ficava dentro do quarto, fazendo meu devocional, pedindo a Deus pelo meu casamento, pedindo a Deus por mim. E, cara, como Deus fez coisas lindas ali naquele lugar. Depois que eu me casei também, teve um episódio que eu vivi que eu ainda quero fazer um vídeo aqui pra vocês no canal, de abrir uma clínica em um lugar muito top, aqui do lado de BH, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E, cara, eu fui lá, abri essa clínica, foi muito bacana, mas isso não era da vontade de Deus pra minha vida. E eu achei que era. Pra quem não sabe, eu trabalho com micropigmentação de sobrancelhas e eu tô no mercado de sobrancelhas desde 2011, tem muito tempo. Então eu fui e falei assim, cara, agora é a hora de eu, fazer a minha ascensão. Eu fui pro Vila da Serra, pra quem conhece, sabe que é um lugar muito top, é um dos lugares com mais concentração de gente com grana do Brasil. É muito top. Aí eu fui pra lá. Beleza, mas não era vontade de Deus. Quando eu tava com 3 meses com a minha clínica lá, o Senhor mandou eu fechar a clínica. Eu falei, como assim? Eu investi muito dinheiro aqui, o que as pessoas vão pensar de mim? E aí nisso, rainha, começou uma jornada minha com Deus, depois que Deus falou pra eu fechar a clínica. Que, cara, eu nunca imaginei viver uma jornada assim com Ele, porque a primeira coisa que eu respondi foi, o que as pessoas vão pensar de mim? E no que eu fiquei preocupada, no que as pessoas iam pensar de mim, o Senhor falou, é isso. Aí eu falei, eu já entendi. O Senhor quer tratar ego, aparência, orgulho, o Senhor quer tratar todas essas ilusões comigo. E aí Deus começou, gente, um tratamento comigo muito surreal. Isso foi em outubro de 2021. Foi quando o Senhor começou a me tratar surrealmente. E aí eu precisava muito trabalhar para fazer uma ascensão e eu consegui, ir trabalhar em outro lugar, ir atender em outro espaço, né? E, cara, eu não conseguia. Eu ia pra trabalhar e Deus só falava assim, você vai ficar no seu quarto orando. E aí meu marido entrou em conflito, ele ficou tipo assim, como que você precisa trabalhar e vai pro seu quarto orar? Só que depois ele percebeu que era isso mesmo que tinha que acontecer. E eu só ficava no meu quarto orando, rainha, orando, chorando. E Deus me forjou ali, Ele me preparou muito ali. E dando um spoiler, né, foi em outubro de 2021 isso, em março de 2022 eu engravidei. E eu fechei a clínica em janeiro de 2022. E quando eu engravidei, inclusive tem um relato aqui da história da minha filha aqui no canal, parte 1 e parte 2, vale a pena assistir.
Quando eu engravidei de DIU, gente, DIU hormonal. Eu não estava esperando engravidar naquele momento, eu tinha 1 ano de casada. Então Deus começou a fazer coisas novas na minha vida que foram surreais. Eu nunca tinha tido vontade de ser mãe, eu não tinha aquele desejo. E Deus começou a gerar isso no meu coração e hoje é uma das coisas que eu mais amo ser, inclusive eu quero mais filhos. Então Deus foi me tratando, Deus foi trazendo para fora a Paula que eu fui criada para ser. Porque antes, como eu estava vivendo fora dos caminhos de Deus, apesar de ser cristã, eu não tinha uma vida de devoção realmente ao Senhor, eu vivia de uma forma errônea. Eu não tô falando que quando nós vivemos 100% com o Senhor, a gente não erra não, tá, gente? Eu falo de uma forma errônea, de tipo assim, fora dos caminhos que Ele tinha pra mim. Eu criava a minha vida, a vida que eu achava que eu tinha que ter. Quando, na verdade, minha rainha, Deus já criou você com um propósito específico e uma identidade específica. E aí, por que Ele criou você com essa identidade e esse propósito específico? Se você vive fora disso, você não vai viver feliz, você não vai se realizar em nada. Dentro de você sempre vai estar faltando alguma coisa, porque Cristo não é o primeiro na sua vida. E depois de anos e anos, mais de 20 e tantos anos, eu fui entender o que realmente é ter Jesus como o primeiro. Entende? Então, depois dessa época que eu fechei a clínica e ficava só em casa, fazia um atendimento ou outro de micro e ficava só em casa, Deus foi me forjando muito. Foi uma época muito difícil. A gente teve que entregar o apartamento que a gente estava, que a gente recebeu ordem de despejo. Eu fui morar na casa da minha sogra. Hoje eu moro com os meus pais. É um tempo também separado por Deus para continuar me forjando. E no meio disso, gente, Deus trouxe para fora muitas coisas erradas em mim. Isso porque eu falei com Ele em oração: Deus, me trata. Faz em mim o teu querer, quem realmente o Senhor quer que eu seja, porque eu não quero viver uma vida errante nessa terra que desagrada ao Senhor. E o Senhor fez, minhas rainhas. E hoje eu posso falar para vocês aí, depois de 3 anos que esse processo começou, que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, ponto. Mas você viver uma vida de devoção ao Senhor é diferente. Quando você coloca Ele como primeiro, é diferente. Entende? Então, até aqui eu posso dizer para vocês que o que faz mais diferença na minha vida é acordar todos os dias cedo, antes de tudo, e ter o meu momento com Deus. Nesses momentos com Deus, expressar o meu coração para Ele, pedir para o Espírito Santo influenciar em todos os momentos da minha vida, gerar os frutos dele em mim. Então, existem frutos que são os frutos do Espírito, e nós estamos aqui disponíveis para viver isso, rainha. Às vezes você está vivendo uma vida completamente fora desses frutos, não tem sido paciente, não tem sido amável, não tem sido benigna com as pessoas. E assim, cara, Deus tem tudo isso para você. Se você não sabe, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo controla a sua vida, rainha, você é uma pessoa alegre. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, você tem uma alegria que vem do céu, é inexplicável. Então, existe, minha rainha, um patamar de vida que é muito além dessa vida que a gente vê aqui na Terra, que está disponível para a gente viver. E a gente só precisa decidir viver ela e pedir para que Deus traga isso para a nossa vida, para que se materialize na nossa vida. E esse vídeo é um chamado para que você viva isso. Se ficou mais alguma dúvida quanto à minha jornada cristã, me fala aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá? Porque assim, eu tentei ser o mais breve possível, fazer um resumo com um pouco de detalhes para vocês entenderem. E, cara, Deus me forjou para um tempo muito específico. E eu tenho vivido isso. E todo esse tempo eu fui sendo forjada para viver isso aqui que eu tô vivendo com vocês. Para eu me expressar dessa forma e falar: o Senhor fez. E eu só pude falar para vocês: o Senhor fez, porque eu deixei com que Ele fizesse em mim. E doeu muito. Nossa! É literalmente um vaso nas mãos do oleiro, gente. É muito difícil. É muito difícil. Mas a liberdade que eu tenho hoje, assim como dizem em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para você ser livre. Minha rainha, eu acredito que esse esteja em Gálatas mesmo. Lá fala para que você não volte para o jugo de escravidão para que você estava antes. Então, uma vez que Cristo libertar você, não volte para a escravidão, minha rainha, desse mundo. Permaneça em Cristo. Não desvie do caminho, porque se você desviar, você vai ter que voltar em algum momento e vai ser pior. Uma vez que você desviou, você não vai voltar da mesma forma. Você vai voltar muito mais machucada e cheia de traumas. Então, permaneça em Cristo. Quero te dizer que é um prazer ter você aqui comigo no canal. Entra no meu canal, vê os outros vídeos que estão aqui. Tem vídeos muito legais para você sobre toda a minha vida. Eu sempre compartilho aqui com vocês. E, enfim, eu quero te agradecer porque você permaneceu até aqui. E oro para que Deus abençoe sua vida imensamente. Para que você viva na essência, para que você viva na essência aquilo que o Senhor tem para você e seja na essência aquilo que Deus criou você para ser. Um beijo, minha rainha. Deus te abençoe muito.